boas-vindas a todas e a todos que vieram prestigiar este painel número 7 da Conferência da Advocacia Baiana. Eu estou aqui na companhia da professora Denise Neves Abade, professora doutora na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, em São Paulo, procuradora regional da República, professora membro do Berkeley Center on Comparative Equality and Anti-Discrimination Law, da Faculdade de Direito da Universidade de Califórnia, Berkeley, autora de Direitos Fundamentais na Cooperação Jurídica Internacional, Extradição, Assistência Jurídica, Execução de Sentença Estrangeira e Transferência de Presos, pela editora Saraiva, Processo Penal Federal, na editora Método, Garantias do Processo Penal Acusatório, o novo papel do Ministério Público no Processo Penal de Partes, editora Renovar, além de diversas outras publicações em obras coletivas e em revistas especializadas. Meu nome é Tiago Borges, eu sou doutor em Jurisdição Constitucional e Novos Direitos pela Universidade Federal da Bahia e em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Sou presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB Bahia, membro da Comissão Nacional de Direito Internacional, também membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Direito do Mar e professor da Faculdade Baiana de Direito. Essa mesa também deveria ser composta pelo professor Sidney Guerra, porém o professor Sidney teve que nos deixar em razão do horário que tornou inviável a continuidade dele por razão de outro compromisso. De modo que eu assumi aqui essa dupla posição de presidir essa mesa e, ao mesmo tempo, fazer a minha palestra, mas nós vamos abrir essa mesa com a palestra da professora doutora Denise Neves Abade, que trata do tema Cooperação Jurídica Internacional e Novas Tecnologias. Professora Denise, é um prazer imenso recebê-la nessa conferência estadual e nós gostaríamos de deixar de logo o nosso obrigado. Será um prazer ouvi-la e pedindo desculpas aí por esse atraso na nossa programação. Com a palavra, professora Denise. Boa noite a todas e todos. E queria agradecer, eu que agradeço o convite da OAB da Bahia. Queria parabenizar os organizadores pelo evento, mesmo às vezes acontece alguns atrasos, isso às vezes acontece mesmo, a gente não tem como, às vezes, controlar isso. E queria cumprimentar aqui o Dr. Tiago Borges, meu colega de painel, presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB Bahia, professor Tiago Borges. É uma grande honra estar aqui nessa conferência, que é uma das principais, né, na área jurídica do país, e esse ano escolheu temas relevantíssimos para o cenário brasileiro atual, né, democracia e igualdade. Então, como o professor Tiago já adiantou, nesse painel eu vou falar sobre a cooperação jurídica internacional e as novas tecnologias, em especial, né, depois da pandemia. Então, eu vou compartilhar com os senhores, com as senhoras, a minha experiência teórica e experiência prática também sobre o tema. No Ministério Público Federal, eu trabalhei durante alguns anos na Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional na Procuradoria-Geral da República, então eu também pude ter essa experiência prática, né? Então, primeiro eu vou falar sobre algumas linhas gerais de cooperação jurídica internacional, vou estabelecer o que é a cooperação jurídica internacional, fundamento, conceito, tipologia, e depois vou expor como que devemos abordar as novas tecnologias que hoje estão mais que nunca presentes na cooperação jurídica internacional e como que pode acontecer, nesse contexto, uma filtragem de direitos fundamentais que vão incidir nesses pedidos de cooperação, nos pleitos cooperacionais e diversos modelos, e quais os paradigmas que podem ser adotados. Então, primeiramente, eu sempre coloco como premissa, quando a gente fala de cooperação jurídica internacional, a gente tem que lembrar que há choques de visões distintas sobre os direitos que estão envolvidos na cooperação. E o que é cooperação jurídica internacional, né?
falando um conceito bem amplo, né, um conjunto de qualquer medida, de mecanismos pelos quais os órgãos competentes, os órgãos que têm competência em cada estado, vão solicitar e vão prestar algum tipo de auxílio para realizar no seu território atos pré-processuais, atos processuais ou execução de medidas que vão interessar a jurisdição estrangeira. Então, o que a gente tem que ver na essência, depois deste conceito, dessa definição? Existe um conjunto de regras internacionais, regras nacionais, que no fundo eles visam o quê? Vão visar facilitar o direito de acesso à justiça. Se for cooperação jurídica internacional em matéria penal, direito de acesso à justiça penal. Se for na cooperação jurídica em matéria civil, direito de acesso à justiça civil. Por quê? Por meio de uma colaboração de estados. E eu já vou voltar nesse tema, porque quando a gente fala de cooperação jurídica internacional, nós falamos de direito de acesso à justiça. Então, por que os estados têm que cooperar? O que fundamenta a cooperação jurídica internacional? Então, tem um dever genérico de cooperação que está previsto nas disposições da Carta da ONU, resoluções da Assembleia Geral da ONU, né? E aí o Brasil, ele se compromete nesses compromissos, tem o dever de cooperar em face também, fora esses deveres genéricos, em face dos tratados firmados, né? Esses tratados estão pautados na Constituição, estão pautados nas nossas leis internas. Mas, como eu vou ressaltar várias vezes aqui nessa fala, o dever de cooperação, ele se baseia também no direito de acesso à justiça. Então, porque hoje denegar ou trazer obstáculos à cooperação, que pode ser que eles vinham a surgir, é lembrar que nós estamos denegando ou criando algum tipo de obstáculo de acesso à justiça. Então, essa noção de cooperação jurídica internacional como ligada nesse mundo globalizado a uma garantia de acesso à justiça, no fundo, a efetividade do poder jurisdicional, ela é essencial para a sua compreensão no mundo contemporâneo. Então, antes também de entrar nas novas tecnologias, vamos lembrar um pouquinho como que a gente pode classificar a tipologia da cooperação jurídica internacional. Para tentar facilitar, tentar sistematizar essa classificação, né, eu criei uma metáfora. Né? Então, quem me acompanha já minhas aulas, palestras, meu livro, já sabe a metáfora do trânsito. E agora, adaptando até em tempos pós-pandemia, esse trânsito a gente pode falar até, adaptando até para os aplicativos de transportes, para o Rappi e para o Uber. Então, como nessa metáfora existem os sujeitos, o destinatário, né? O remetente, o destinatário, vai ter o pedido, né? Que é a entrega, o que você vai entregar. Existem os caminhos, as vias, algumas vias são muito boas, os caminhos são bons, outras são esburacados, existe até uma autobahn, e eu fiz essa metáfora para a gente tentar entender como que se opera a cooperação jurídica internacional. Então, vamos começar com o primeiro elemento nessa metáfora, são os sujeitos, né? Então, na hora de quem que vai ser o destinatário, quem vai ser o remetente? Na hipótese mais comum, cooperação jurídica internacional, tem dois estados que são sujeitos dessa relação cooperacional, o Estado requerente, que vai solicitar a cooperação, o Estado requerido, que vai prestar a cooperação. Pode acontecer entre o Estado e a organização internacional também, mas aqui a gente vai tratar só de cooperação jurídica internacional entre Estados. Então, são os sujeitos imediatos, né, da cooperação jurídica internacional, remetente e destinatário. Mas é bom sempre lembrar, pessoal, que existem os sujeitos mediatos, os sujeitos indiretos da cooperação, né? Que são o quê? São aqueles indivíduos que vão ter os seus direitos afetados, seja pela concessão, seja pela denegação da cooperação. Então, eles são titulares de direitos que são beneficiados pela cooperação e aqueles que são titulares de direitos que vão ser restringidos caso a cooperação seja concedida, né? Então, pela própria definição da cooperação jurídica internacional, a gente entende, então, que há pessoas que têm um direito de acesso à justiça, que está previsto na Constituição, que está previsto, né, em diversos tratados de direitos humanos, são celebrados pelo Brasil, e esse direito de acesso à justiça, se a cooperação jurídica internacional for indeferida,
se ela tiver algum tipo de obstáculo, ou se ela for frustrada, esse direito vai ser, esse direito vai ser frustrado, né? Ele vai ser, você vai impedir esse direito de acesso à justiça, sem contar outro direito específico, cuja lesão nunca vai ser reparada sem a cooperação jurídica internacional. Para dar um exemplo, direito da criança ao desenvolvimento sadio vai poder ser amesquinhado se for indeferida uma cooperação jurídica internacional no caso de subtração internacional ilícita, né? Então, por sua vez, também tem indivíduos que são esses indivíduos, né, os sujeitos mediatos ou indiretos, ou seja, não são os sujeitos diretos da cooperação, que vão ter o seu interesse, que vão ter interesse em impedir a cooperação jurídica internacional na defesa dos seus direitos. Por exemplo, aquele que, alegando o direito à privacidade, ele quer impedir que os seus extratos bancários, que estão lá no paraíso fiscal, seja remetido para outro estado, onde ele está sendo processado. Não quer. Então, esta colisão de direitos, ela pode acontecer, inclusive, quando a gente está falando de direitos coletivos contra direitos individuais. Por exemplo, cooperação jurídica internacional, que é baseada no âmbito de uma ação de improbidade. Então, tem um choque entre o direito à boa governança, que é um direito difuso, coletivo, direito da comunidade, que quer, por exemplo, a colaboração estrangeira para que seja aprovada a improbidade e pede retorno de valores que foram apropriados pelo agente ímprobo, né? E aí, esses direitos, esse mesmo agente que está sendo acusado de improbidade, ele pode alegar direito à intimidade, a alguma perseguição política ou algum vício insanável do processo, e aí há um choque de direito entre o direito desse indivíduo e o direito coletivo, aonde está acontecendo esse choque na cooperação jurídica internacional. Então, reconhecidos esses direitos, que têm uma titularidade distinta e que vão ser abalados pela cooperação jurídica internacional, seja com a concessão da cooperação, seja com a denegação, a gente não pode, o Estado democrático de direito, que também celebra tratados de direitos humanos, que reconhece os direitos humanos como o Brasil, não pode tratar, então, a cooperação jurídica internacional somente como um assunto interestatal, um assunto de relações exteriores, né? Um assunto só de relações entre Estados. Por isso que é importante a gente levar em conta, quando a gente fala desse primeiro elemento na cooperação jurídica internacional, os sujeitos que há esses sujeitos mediatos. E é por isso que no Estado democrático de direito, que vai proteger os direitos dos indivíduos, deve-se permitir o acesso, por exemplo, aos autos cooperacionais para ciência, para contraditório, ainda que diferido, né, para não frustrar a cooperação pleiteada, mas sim tem que permitir esse acesso, e todas as decisões nos pleitos cooperacionais, eles têm que ser fundamentadas, levando em consideração os direitos de todos os envolvidos. Então, a cooperação jurídica internacional exige que seja feita esta ponderação de direitos, e os indivíduos não podem ser tratados como mero objeto, eles são sujeitos de direitos, e estão presentes como elemento, ainda que elemento mediato, não imediato, como sujeitos mediatos e não imediatos da cooperação. Outro elemento, quando a gente vai falar dessa tipologia, lembrando a metáfora do trânsito, tem o destinatário, né, tem o remetente, existe o conteúdo, o que você vai mandar, né? Nesta metáfora do trânsito, o que você vai colocar dentro daquele veículo, o que vai chegar lá para o outro sujeito. Então, o que pode ser? Pode ser o pedido de envio de uma pessoa, pode ser o pedido de assistência jurídica, posso pedir para homologar uma sentença que é estrangeira, um pedido de transferência de processo, um pedido de transferência de sentenciado, ou seja, estes são os conteúdos, são os pedidos, né? O que eu vou mandar aí quando eu pedir nessa metáfora do trânsito, o que o sujeito, que é o remetente, vai mandar para o destinatário, vai colocar lá no RAP, no Uber entrega, enfim. Isso é o conteúdo, né? E o que é o pedido de envio de pessoa, por exemplo? O Estado estrangeiro vai requerer ou uma ação de extradição, né? Que ele vai pedir que aquela pessoa, o indivíduo, seja enviado para fins de persecução penal ou para cumprir uma pena penal, ou se ele pedir para uma organização internacional, a gente vai chamar isso de pedido de entrega, mas é um pedido de envio de pessoa que ele está pedindo. Assistência jurídica, o que é o pedido de assistência jurídica? Vai pedir medidas preparatórias
por um processo ou para o desenvolvimento regular de um processo civil ou penal, né? Agora, como que eu vou veicular? Qual vai ser esse instrumento? É outra coisa que o conteúdo. Então, o que é importante a gente lembrar quando a gente fala desse pedido, do conteúdo, o que eu vou entregar para o outro sujeito, é que os pedidos podem ser veiculados, né? Podem tramitar por diferentes veículos, e é isso que aumenta um pouco a complexidade quando a gente estuda essa matéria. E é muito importante quando a gente vai falar de novas tecnologias da cooperação, porque novos veículos sempre podem surgir e surgem, e isso não compromete o conteúdo, o que nós vamos pedir, que é o conteúdo mesmo pedido, né? É importante lembrar que o instrumento, que é o veículo, não pode ser considerado um fim em si mesmo, porque se a gente pensar assim, a gente pode até impedir que a cooperação jurídica internacional se agiliza e se desenvolva, isso falando no mundo que é um mundo de Skype, um mundo de videoconferência, que é a realidade hoje da cooperação jurídica internacional, especialmente no mundo pós-pandemia. Claro, a gente tem que preservar a segurança jurídica e os direitos fundamentais dos sujeitos da cooperação. Mas lembrando que a gente não pode confundir o conteúdo com o instrumento que é o veículo, né? Outro elemento que está presente nessa metáfora do trânsito são as vias de comunicação entre estados requerentes e requerido. Essa via utilizada, né, é o caminho, né, que o veículo vai tomar, é uma estrada, é uma rua, ela não vai se confundir também com os veículos, que são esses instrumentos de cooperação, e também não vai se confundir com o conteúdo, com o tipo de colaboração que está sendo transportada, né, nesta via. Então, eu enumero 4 vias principais de comunicação. É o caminho, né? Tem a via diplomática, tem a via da autoridade central, contato direto e vias alternativas de comunicação. Essas vias alternativas que hoje estão presentes, existem. Um magistrado de ligação, alguns países têm. O Brasil, inclusive, tem um magistrado de ligação, o francês, que fica, o escritório dele, inclusive, fica na Procuradoria-Geral da República. Redes judiciárias de comunicação, que são uma realidade hoje, são vias alternativas. Então, o que é essa via diplomática? A via diplomática, pessoal, quando a gente fala em cooperação jurídica internacional, é a mais tradicional, né? Possui vantagens e desvantagens, são muito claras. Vantagem é que ela está disponível, não precisa de maior investimento, já existe há muito tempo, né? A via diplomática, não precisa de nenhuma tratativa específica para implementar a cooperação jurídica internacional, não precisa de um tratado. Por outro lado, tem uma desvantagem. Como não é uma via exclusiva, não é uma via especializada, ou seja, os diplomatas estão lá não apenas para acabar, enfim, fazendo a cooperação jurídica internacional entre os Estados. Então, a celeridade e a eficiência, utilizando-se esta via, né, a eficiência da prestação da cooperação, vai depender do quê? Da boa vontade dos diplomatas que estão envolvidos, né? Porque não é uma via exclusiva nem especializada. Dependendo da boa vontade, ela pode ser mais célere ou não. Então, eu diria aí que nessa hora que a gente fazendo a metáfora do trânsito, essa é um caminho que é um caminho um pouco mais uma vez esburacado, a estrada não é tão boa, não é tão rápida. Pode ser, vai chegar, mas não vai chegar de um jeito mais rápido. Outro caminho, outra via de transmissão de pleitos cooperacionais é aquela que é realizada por meio da autoridade central. O que é a autoridade central? É um órgão de comunicação que está inserido em cada estado e necessariamente está previsto em tratado internacional. A sua função consiste em quê? Ela é especializada, gerenciar envio e recebimento de pedido de cooperação, de auxílio jurídico, vai adequar esses pedidos, vai remeter às respectivas autoridades nacionais, às autoridades estrangeiras. Aqui no Brasil, essa autoridade central ela vai examinar os pedidos ativos e passivos, né? Sugere adequação, é uma espécie de juízo de admissibilidade administrativo e tende, então, como é especializado, a acelerar, a melhorar a qualidade dos resultados da cooperação. Então, a vantagem, a via da autoridade central, ela tem uma agilidade, uma expertise, só faz isso, né? Sua função é enviar e receber pleitos cooperacionais, basicamente, né? E no Brasil, já está previsto, inclusive, no CPC, o Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, que exerce a função
de autoridade central para a tramitação dos pedidos de cooperação jurídica internacional em quase todos os estados, em matéria penal, né, o DRCI, com exceção de Portugal, países do Mercosul, quando a investigação no Ministério Público, e Canadá. Nestes casos, a autoridade central é a Procuradoria-Geral da República. Então, temos já dois tipos de caminho que pode escolher, né, na nossa metáfora do trânsito, pode se escolher. Não, lembrando que os caminhos não se confundem com o conteúdo nem com os veículos. Então, também tem um terceiro, que é o contato direto. Contato direto, o que é? Os órgãos que necessitam de auxílio, eles vão entrar em contato direto, sem intermediação de corpo diplomático, sem intermediação de uma autoridade central. Este contato direto é o objetivo final de muitos dos processos de integração entre os estados, vai mimetizar aquilo que acontece no Estado federal, né? Os juízes estabelecidos no entes federados, eles pedem e são demandados entre si sem nenhuma intermediação. Então, o juiz da Bahia vai expedir uma carta precatória, não vai passar pela via diplomática, não passa por uma autoridade central, quando ele vai mandar a precatória para São Paulo. Ele vai diretamente mandar, e é assim que funciona na União Europeia, entre os estados da União Europeia. É a via do contato direto, é um caminho também, né? E, por fim, temos aquelas vias alternativas que visam aproximar as autoridades, tenham um papel formal, no que eu já falei anteriormente, ou não, disseminando, agilizando esta cooperação. Então, falamos já deste outro elemento. E mais um elemento estruturante da cooperação jurídica internacional são os veículos. Esses veículos, eles são os instrumentos, dentro deles que vai estar os pedidos cooperacionais. Os estados reconhecem vários veículos. Quais são esses veículos? Carta rogatória é um veículo. Ação de auxílio direto tem aqui no Brasil para receber, quando nós temos pedidos passivos, podem receber por ação de auxílio direto. Ação de extradição, ação de sentença, de homologação de sentença estrangeira. Então, este rol que eu estou falando para os senhores não é taxativo, porque os pedidos de cooperação jurídica internacional, eles podem tramitar por distintos veículos, inclusive até mesmo por simples petições, como normalmente acontece quando a via escolhida é o contato direto, né? Outro exemplo, a carta rogatória é um veículo, né? Ele pode transportar diversos conteúdos. Um conteúdo instrutório, por exemplo, pedir para citar o réu para apresentar a sua defesa, um conteúdo para produzir provas, pode tramitar por carta rogatória, mas este mesmo conteúdo também pode ser veiculado por um pedido de auxílio direto aqui no Brasil, e tramitar diretamente no Juízo Federal de Primeiro Grau, como está previsto aqui no Brasil. Então, outro exemplo, tradicionalmente, pedido de execução de comando judicial estrangeiro, ele tramita por ação de homologação de sentença estrangeira. É o veículo, né, que a gente vai colocar esse conteúdo, é uma ação de homologação de sentença estrangeira. Mas, no caso de protocolo de Las Lenhas, a homologação de sentença estrangeira, ela vai tramitar como? Por um outro veículo, pela carta rogatória. Por isso que o próprio artigo 40 do CPC, que nessa parte pode servir como uma parte geral de cooperação jurídica internacional, fala da ambivalência dos veículos. Ele dispõe que a cooperação jurídica internacional para execução de uma decisão estrangeira pode ser por carta rogatória ou por ação de homologação estrangeira. Então, o que é importante, então, a gente lembrar? Que a utilização de instrumentos, a utilização de veículos para classificar a cooperação jurídica internacional, falando, por exemplo, que a cooperação jurídica internacional é uma das espécies de cooperação jurídica internacional seria a carta rogatória, que a gente viu que é um instrumento, é um veículo. Esta utilização desses instrumentos como uma forma de classificar pode transmitir uma ideia equivocada que esses instrumentos são um fim em si mesmo, quando, no máximo, eles asseguram, então, essa comunicação eficiente e justa entre os estados. Mas as vias eleitas, né, esses caminhos que eu falei, da via diplomática, da autoridade central, não são exclusivas, não são pré-determinadas para veículos. Então, por exemplo, as cartas rogatórias no Brasil podem tramitar pela via diplomática, podem tramitar pela via da autoridade central, dependendo ou não do que, de tratado específico. Se não tiver tratado, vai pela via diplomática, se tiver tratado, vai pela via da autoridade central. Então, mas de toda forma, é importante nós lembrarmos que
A Constituição Federal, quando ela menciona, ela cita veículos como a carta rogatória, ação de extradição, quando ela não proíbe novos veículos, como, por exemplo, o auxílio direto, que não estava prevista a ação de auxílio direto quando se determinou, quando foi promulgada a Constituição. Ela não proíbe novas vias, por exemplo, contato direto, que é o que existe hoje na União Europeia. Não está proibido no Brasil o contato direto. Né? Ela não proíbe novos conteúdos, novos pedidos. Por exemplo, entrega para o TPI. Quando foi promulgada a Constituição, não havia este conteúdo. Né? Não havia ainda. Então, pelo contrário, a Constituição brasileira, ela faz menção a alguns veículos, não listou de modo exaustivo e sequer proibiu que o Brasil, em nome da cooperação, em prol do desenvolvimento da humanidade, adotasse outros, por ratificação de tratados internacionais de cooperação jurídica internacional. Então, assim, os tratados de assistência jurídica internacional, quando instituem um novo veículo, não estão indo contra a Constituição, pelo contrário, eles estão exercendo o que a Constituição determinou, aprofundando a cooperação e lançando mão do quê? De mais um instrumento, usando a metáfora aí do trânsito, veículo para viabilizá-la. Então, tem que ser mantida a porta aberta para aceitar novas espécies cooperacionais e que são essenciais para que o Brasil realize o acesso à justiça, que eu comecei a falar aqui, e zele pela igualdade da aplicação da lei num mundo que é globalizado. Né? Então, hoje, a gente pode resumir que a grande discussão também, quando a gente vai falar de cooperação jurídica internacional, está nesse choque de direitos, visões de direitos diferentes, né? E lembrando também e quem é que vai suscitar, né, este grande conflito, esse conflito que fatalmente virá. O conflito é trazido pelos sujeitos mediatos que muitas vezes são esquecidos, mas que estão envolvidos na cooperação jurídica internacional. Por isso que nós temos que analisar também, quando a gente fala em cooperação jurídica internacional, nós temos que fazer uma filtragem de direitos fundamentais. E agora, né, só para agora passando rapidamente para como a gente tem que interpretar a cooperação jurídica internacional com as novas tecnologias, especialmente pós-pandemia, né? Então, diante dessas medidas que a gente teve, né, de confinamento, distanciamento social, os sistemas de justiça no mundo todo tiveram que adaptar os seus processos organizacionais, né? Teve priorização de processos mais urgentes, a gente que trabalha, né, todo dia sabe, outros foram paralisados, trabalho remoto foi promovido, né, por falta de condições de escritório, para as medidas de biossegurança, e o uso de videoconferência, né, ativação de comunicação eletrônica para canalizar reclamação, audiência de detentos, essa passou a ser a regra. Essas ferramentas já estavam disponíveis, não é que não estavam, já estavam, mas elas começaram a se tornar a regra, especialmente a partir da pandemia. O que a gente tem que lembrar é que existem diferenças entre os países. E existem diferenças, inclusive, de avanços tecnológicos. Então, hoje, em alguns locais, até hoje, essa adaptação não foi muito bem, não foi estendida, porque os processos continuavam sendo presenciais em alguns países, né? Então, os documentos estavam sendo digitalizados para continuar com a atividade, porque não dava, mas havia esse desafio. E esse desafio, então, nesse aspecto, está relacionado com a divisão digital dentro dos países e também com mudança na cultura organizacional nas instituições de todos os países. Então, de qualquer forma, a pandemia trouxe, abriu oportunidade para repensar, primeiro, a necessidade de deixar o papel para trás, a realidade hoje de obtenção de provas digitais, né, para administrar a justiça à distância, explorar redes sociais, né, que acabaram sendo ferramentas úteis e são a realidade hoje da justiça quando a gente fala em cooperação jurídica internacional. Então, por isso também que há um incentivo de transmissão eletrônica, de solicitação de cooperação jurídica internacional, né, e com relação especificamente à videoconferência, que já era bem comum, né, até porque ela, imagina, com videoconferência, quando a gente fala de cooperação jurídica internacional, a gente no mínimo, né, a gente economiza tempo e dinheiro, né, com as videoconferências. Mas há um tratado, que é um tratado específico, o Brasil, ele já assinou, mas ele não está em vigor porque ele precisa de um número mínimo de países que estão firmando, mas é o Tratado sobre Transmissão Eletrônica de Pedidos de Cooperação Jurídica Internacional entre as autoridades
centrais, se chama Tratado de Medellín, que agora, então, foi impulsionado com a pandemia, deve entrar em vigor em breve, né? E lembrando, então, que o novo sempre vem. E, no fundo, o que a gente vai falar? Que as novas tecnologias, elas podem surgir, mas elas sempre escondem a velha e boa tensão entre direitos. E a gente tem que lembrar que a gente está diante, hoje, de uma nova cooperação jurídica internacional no mundo digital. Não é a cooperação jurídica internacional que era realizada no passado, né, que tinha limite de fronteira política. Então, eu quero ouvir a testemunha está lá na França, eu peço para ouvir a testemunha na França por uma cooperação jurídica internacional. No mundo digital, eu quero um dado, o dado ele pode até estar na França, mas há uma empresa, que é a empresa que administra os dados da internet hoje, que estão na nuvem, a empresa, por uma decisão empresarial, decide que esses dados estão não na França, estão em qualquer país, pode ser Estados Unidos, pode ser então, em Hong Kong, então depende da decisão da empresa que administra a nuvem, né? E daí esse dado está na nuvem, de qualquer forma, e a gente sabe que pode estar no Brasil, se você for pedir, em microsegundos. Mas como que você vai aplicar a lei pedindo aquele dado que você sabe que está em microsegundos no Brasil, que em tese estaria na França, mas não está na nuvem? Como que você vai adotar as regras de cooperação jurídica internacional com aquele raciocínio da cooperação jurídica internacional 1.0? Né? A gente está diante de uma cooperação jurídica internacional 2.0. Esse raciocínio antigo é falho, né? A gente tem que pensar, a gente tem que repensar o alcance dessa nova visão de uma cooperação jurídica internacional, que antes era baseada numa realidade de limite físico, né? Agora no mundo de nuvens. A cooperação jurídica internacional agora e cada vez mais vai estar numa nuvem. Então, não me estendendo mais, lembrando disso, estando numa nuvem, não vamos impedir a cooperação jurídica internacional com novos instrumentos. A gente tem que sempre lembrar que por trás disso tem a atenção de direitos e tem que lembrar do conteúdo, sim, da cooperação, que é mais importante do que só os instrumentos, porque o novo sempre vem. Eu agradeço a todas e todos pela atenção. Muito obrigada. Obrigado, professora Denise, muito didática, né? Adorei a metáfora do trânsito, achei muito didática e também é muito instigante. Eu fiz várias anotaçõezinhas aqui, vamos ver se depois da minha fala a gente consegue, de repente, fazer um bate-bola aí. Eu fiz algumas observações aqui interessantes. Bom, a minha fala hoje, eu vou dar uma encurtada aqui em razão do avançar da hora, ela tem um fundo mais teórico do que o da professora Denise, mas eu vou tentar, né, tendo em vista que se trata de uma conferência de advogados, né, da área profissional, fazer aí uma transversalidade para a área prática. Eu vou falar sobre aspectos da relação heterárquica entre o direito interno e o direito internacional, que foi objeto, essa relação heterárquica foi objeto da minha tese na USP, e eu quero tratar desse assunto no contexto de uma proposta que a Comissão de Direito Internacional aqui da Bahia vem trabalhando, que que o direito internacional seja mais utilizado na prática do direito, pelos aplicadores do direito, pelos profissionais do direito em geral, né, que passem a utilizar mais o direito internacional na fundamentação das suas peças, das suas decisões, enfim, de todas as questões que envolvem o direito. E a relação heterárquica, ela parte da seguinte ideia. Primeiro, é preciso diferenciar a heterarquia da hierarquia. Um dos grandes problemas que nós encontramos no uso do direito internacional na prática é justamente a tentativa de se explicar a relação entre o direito interno e o direito internacional de uma perspectiva hierarquizada. Essa tentativa de explicar a relação direito internacional, direito interno, de uma maneira hierárquica, acaba gerando sempre um conflito insolúvel, porque os internacionalistas defendem
a supremacia do direito internacional sobre o direito interno, que é uma visão hierarquizada, e os constitucionalistas e operadores do direito interno defendem uma supremacia da Constituição sobre o direito internacional, o que leva, inclusive, ao posicionamento desenvolvido pelo Supremo no recurso extraordinário 466343, relativo à prisão depositária infiel, que reposiciona os tratados sobre direitos humanos como norma supralegal, mas que estaria abaixo da Constituição. Enfim, é uma tentativa, são sempre tentativas de explicar a relação entre o direito interno e o direito internacional a partir de uma hierarquia dessas normas. O problema dessa tentativa tem a ver com o fato de que a hierarquia ela só pode ser trabalhada em relação a normas que decorram de procedimentos e autoridades comuns. Então, quando nós falamos das normas internas, a gente vai trabalhar a distribuição da autoridade para editar normas no direito brasileiro, por exemplo, e aí eu não estou me referindo só ao direito brasileiro, mas ao direito interno dos estados em geral. Essa distribuição é feita a partir da Constituição de normas que decorrem da Constituição de cada estado. Ou seja, as autoridades que vão editar normas, editam normas em razão da competência que lhes é atribuída pela Constituição e pelas normas infraconstitucionais que decorrem da Constituição. E seguirão o procedimento estabelecido na Constituição ou nas normas que decorrem da Constituição. O direito internacional não segue essa mesma lógica. O direito internacional não decorre da Constituição de nenhum Estado. O direito internacional tem a sua autoridade e procedimento determinado pela própria ordem internacional. Ou seja, as normas internacionais são normas editadas a partir de autoridades internacionais, seguindo procedimentos internacionais, que obviamente se comunicam com o direito interno dos Estados, mas se comunicam, e é dessa perspectiva que eu sustento, de uma maneira heterárquica e não hierárquica. O que é a heterarquia? A heterarquia é uma relação que em que um sujeito não domina o outro. Ou seja, a ordem jurídica internacional não está acima nem abaixo da norma interna e vice-versa. Não há uma relação de dominação de uma ordem pela outra. Essas ordens dialogam em condições de igualdade, obviamente que buscando garantir de lado a lado as suas fundamentalidades. Ou seja, quando uma norma internacional se depara com uma norma interna que lhe traz uma contrariedade, é preciso estabelecer um diálogo entre essas normas para garantir que a fundamentalidade de ambos os sistemas seja observada. Isso exige, obviamente, uma disposição tanto do centro que aplica o direito interno, quanto do centro que aplica o direito internacional, uma disposição para ouvir, aprender, dialogar e construir, a partir dessa comunicação entre as duas distintas ordens, para encontrar decisões que sejam que melhor atendam às demandas da sociedade. E essa é a premissa da qual eu parto, ou seja, o direito, enquanto um sistema social, ele é criado a partir de demandas da sociedade, e a sociedade é mundial. Ou seja, a partir da perspectiva de que a sociedade mundial é única, o direito deve proporcionar respostas que melhor atendam às demandas da sociedade. Então, se nós temos uma ordem internacional e temos ordens jurídicas internas dos Estados que, eventualmente, terão que dialogar para dar respostas mais satisfatórias, essas respostas devem ser aquelas que melhor atendem às demandas da sociedade mundial. Então, e aí, quando eu penso em sociedade mundial, me refiro, obviamente, a diversos elementos que partem da suposição, por exemplo, de que a humanidade é única e habita esse planeta de maneira unitária, né? Não há várias humanidades. Ou
seja, por mais que a gente tenha diferentes culturas, que a gente tenha diferentes nacionalidades, a humanidade é única. Então, a gente precisa procurar respostas que melhor atendam às demandas da humanidade como espécie vivente do planeta Terra. Então, dentro dessa lógica, é que me parece que é preciso reconhecer que tanto a ordem interna observa a ordem internacional de maneira heterárquica, como a ordem internacional também observa a ordem interna de maneira heterárquica. Há aqui uma dificuldade, é claro. O direito interno, quando é tratado no âmbito internacional, o direito internacional traz algumas normas que parecem colocar o direito interno em uma posição de inferioridade. E aí eu destaco, em particular, o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que diz que nenhum Estado pode se basear numa norma de direito interno para descumprir uma obrigação decorrente de um tratado. E também os artigos 3º e 32 dos artigos sobre responsabilidade dos Estados, que foi elaborado pela Comissão de Direito Internacional da ONU e aprovado na Assembleia das Nações Unidas, que também retira a possibilidade de o Estado alegar uma norma de direito interno para descumprir ou para causar um dano na ordem internacional. No entanto, nós precisamos observar que, apesar da existência dessas normas na ordem internacional, o próprio direito internacional abre alguns canais de comunicação para que o Estado, eventualmente, possa, no âmbito internacional, sustentar a aplicação do direito interno diante de uma norma de direito internacional. Isso se dá, por exemplo, na doutrina da margem de apreciação, quando o Estado alega, por exemplo, que, diante de uma norma internacional, notadamente na área de direitos humanos, diante de uma norma de direito internacional, de uma obrigação assumida perante a ordem internacional, o Estado tem uma certa margem de apreciação na interpretação do alcance dessa norma. E essa margem de interpretação está muitas vezes conectada com normas fundamentais do direito interno. Então, o Estado pode sustentar que a existência de normas fundamentais de direito interno lhe dão uma margem de apreciação no que tange ao cumprimento daquela obrigação internacional. Eu diria, uma ponte de transição também deixada na ordem internacional para a aplicação do direito interno tem a ver com uma expressão que muitas vezes é passada batida na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, no artigo 46. O artigo 46 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados diz que o Estado pode, eventualmente, alegar a invalidade de um tratado se uma norma de importância fundamental do seu direito interno sobre competência para firmar tratado foi inobservada. Norma de importância fundamental, ou seja, o próprio direito internacional reconhece que há no direito interno normas de importância fundamental. Ou seja, é um conteúdo positivado do direito internacional que reconhece que o direito interno dos Estados contém normas de importância fundamental e que precisam ser observadas no momento de um Estado entrar num tratado internacional. Isso mostra que o Estado pode, eventualmente, alegar que não tem obrigação de cumprir um determinado tratado, porque uma norma de importância fundamental do seu direito interno foi inobservada no momento de assumir aquela obrigação internacional. Uma outra questão também que nós encontramos na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, no direito internacional, que abre brecha para que o direito interno prevaleça, é quando a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, aí em mais de um artigo, se refere à hipótese, por exemplo, de um Estado fazer uma reserva em um tratado, desde que essa reserva não viole o objeto e finalidade do tratado. Então, veja, um Estado pode entrar numa relação internacional, não assumir determinada obrigação, desde que essa obrigação que ele não assumiu não viole o objeto e finalidade
do tratado. E aí é aquela ideia, o direito interno pode prevalecer desde que o que for fundamental da norma internacional seja preservado. Ou seja, é preciso ver que esse diálogo é um diálogo que se propõe heterarquicamente. Está propondo aí a convivência dessas normas, da norma interna, da norma internacional, na medida em que a fundamentalidade da norma internacional seja garantida, o objeto e finalidade não sejam prejudicados, e reconhece a ordem internacional que a norma interna também tem uma importância fundamental. Né? Existem normas internas de importância fundamental. Então, a gente vê que a própria ordem internacional concede ao direito interno um campo aí de aplicabilidade, né? Seja pela margem de apreciação, seja pelo reconhecimento da fundamentalidade de determinadas normas internas, seja pela preservação da fundamentalidade das normas internacionais, o que pode garantir, eventualmente, a aplicação do direito interno pelos Estados. Por outro lado, olhando agora da perspectiva inversa, e esse é um ponto que mais interessa, né, da perspectiva da advocacia, o direito internacional é tratado na Constituição de diversas maneiras. Embora eu deva admitir que a Constituição brasileira deveria ter sido mais cuidadosa no tratamento do direito internacional, né? Há poucos artigos que disciplinam a fundo o direito internacional no direito brasileiro. Essa relação entre o direito internacional e o direito brasileiro é bastante ambígua e, às vezes, lacunosa, o que acaba suscitando grande parte dessas discussões. Mas a Constituição trata do direito internacional em alguns pontos. Trata no ponto da celebração de tratados, né, na competência privativa do presidente para celebrar e na competência exclusiva do Congresso para aprovar as convenções, os tratados que tenham sido assinados pelo presidente da República antes da ratificação, né? E veja que o sistema, embora semelhante ao das leis, ele é diferente, né? Então, ele não é o mesmo sistema de aprovação, tanto é que você não tem uma sanção presidencial, não há possibilidade de veto, no caso da celebração de tratados, né? Então, não é o mesmo sistema, né? Então, o que mostra que o tratado não é uma norma como as outras normas do direito interno. Essa equiparação que o Supremo fez na década de 70 entre os tratados e as leis ordinárias já é, por demais, ultrapassada, né? É preciso enxergar que a inserção do Estado nas relações internacionais exige uma outra visão sobre os tratados internacionais e a sua aplicação no Brasil. Me parece que os tribunais brasileiros têm avançado muito nisso, principalmente os tribunais superiores, têm avançado muito na observância da aplicação dos tratados internacionais, e essa é uma forte sinalização para que a advocacia também fique atenta a isso e procure, no momento de construir as suas peças, trazer fundamentação das suas pretensões também com base em normas internacionais. E esse é o ponto que me parece crucial dessa proposição. Também é importante mencionar que o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, já desde a Constituição, eu digo Constituição originária, né, antes de passar por tantas e tantas emendas, já trazia uma posição central dos tratados sobre direitos humanos. É importante dizer, eu diria até mais, o parágrafo 2º do artigo 5º não fala em tratado de direitos humanos. Ele diz apenas que o rol de direitos e garantias fundamentais do artigo 5º não exclui outros, como os decorrentes dos tratados de que o Brasil é parte. Nem menciona tratados de direitos humanos. Ou seja, qualquer tratado internacional que traga direitos e garantias fundamentais, ele está inserido no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Mas aí nós tivemos a emenda 45, que fez uma invenção, né? Disse que não. O tratado tem que ser aprovado pelo quórum de emenda. Isso não estava na Constituição originariamente, mas resolveu-se que os tratados sobre direitos humanos teriam que ser aprovados pelo quórum de emenda para terem força de emenda constitucional. E aí foi necessário que o Supremo se manifestasse sobre os tratados sobre direitos humanos
que não foram aprovados pelo quórum de emenda, como o Pacto de São José da Costa Rica, o Pacto Nacional de Direitos Civis e Políticos. Então, esses tratados foram considerados como supralegais e, portanto, têm um efeito paralisante sobre as normas infraconstitucionais no direito brasileiro. Veja que a Constituição, portanto, dá um espaço aí aos tratados internacionais, mas a interpretação que os tribunais deram àquela norma foi uma interpretação hierarquizante. Não foi uma interpretação heterárquica. Não foi uma interpretação que permitisse uma comunicação em pé de igualdade entre o direito interno e o direito internacional, que permitisse que os tratados internacionais tivessem a sua potencialidade de produção de efeitos exercida independentemente de uma hierarquização com o direito interno. E ao submeter a questão da hierarquia ao tratado, à relação hierárquica, muitas vezes nós temos riscos de bloqueio de comunicação entre o Brasil e a ordem internacional por conta de um discurso hierárquico. Porque a hierarquia, ela bloqueia a comunicação. Na medida em que eu digo que algo é superior e o superior prevalece sobre o inferior, eu nem me disponho a me comunicar com o inferior. Ou seja, eu não quero nem saber o efeito daquilo que eu estou negando eficácia pelo fato de eu considerar inferior hierarquicamente. Eu nem me abro para a comunicação. Ora, se é contrário à Constituição, eu não vou aplicar. Mas eu nem sequer abro comunicação, porque se eu abrir comunicação, eu posso concluir que para o regime constitucional talvez seja melhor aplicar o Tratado Internacional. E nesse ponto, a minha fala dialoga muito com a questão da cooperação. Porque a cooperação internacional muitas vezes vai trazer novidades, e esse ponto específico das novas tecnologias é central nisso. Porque muitas vezes pode ser que determinado tratado de cooperação internacional traga ruídos no que tange a direitos fundamentais. Vide aí essa temática da cooperação 4.0, professora Denise, né? E a questão da proteção de dados, né? E da intimidade das pessoas. Né? Como é que fica isso? Bom, se nós bloquearmos de antemão e dissermos essa cooperação inconstitucional, né? Porque ela fere direitos fundamentais, nós nem sequer nos abrimos para estar inseridos num contexto que, na verdade, de uma perspectiva mais ampla da Constituição, é o que se deseja, que é o acesso à justiça, é a produção do melhor resultado no processo judicial. Né? Então, é preciso ter essa abertura de comunicação, e ela só é possível em uma visão heterárquica dessa relação. Então, uma outra questão que me parece interessante é a questão do controle de convencionalidade. Né? Eu, inclusive, já tenho debatido, né, em outros foros sobre essa expressão, não gosto dela. Ela tenta fazer um paralelo com o controle de constitucionalidade, mas ela não tem como fazer esse paralelo. Né? A eficácia do controle de convencionalidade é completamente diferente do controle de constitucionalidade. Então, usar a palavra controle remete a uma ideia de que os tribunais nacionais poderiam tomar uma decisão final sobre a eficácia de um tratado. E nós sabemos que o tratado ele é regido pelo direito internacional, conforme diz a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. Logo, a quem cabe a última palavra sobre a eficácia de um tratado é a jurisdição internacional. Então, caberá, em última instância, a um tribunal internacional dizer se a forma como o Estado está aplicando aquela norma internacional é condizente ou não com a obrigação que ele assumiu internacionalmente. Não cabe ao tribunal interno fazer isso. Então, qualquer controle de convencionalidade feito por um tribunal interno é precário, porque é sujeito a uma revisão por um tribunal internacional. Eu sempre dou o exemplo de uma lei que venha a ser aplicada aqui no Brasil e que alguém questione essa lei no controle de convencionalidade perante o juiz interno brasileiro. E o juiz interno brasileiro entenda, não, a lei é convencional, ela está de acordo com o tratado. Aí o sujeito recorre para o tribunal estadual, e o tribunal estadual diz, não, a lei é convencional, ela está de acordo com o tratado. Aí ele recorre para o STJ, o STJ diz, não, a lei é convencional, ela é de acordo com o tratado. Aí, esgotada todas as instâncias, vai para o STF diz, não, é convencional. E aí o sujeito, esgotadas as instâncias, leva a um tribunal internacional. E o tribunal internacional diz, não,
essa lei, como ela está sendo aplicada no Brasil, ela viola o tratado. Ora, de que adiantou todo o trabalho de controle de convencionalidade pelos juízes, pelas instâncias judiciais brasileiras? Ela não é uma última palavra, ela não exerce efetivamente um controle no sentido que o Supremo exerce do controle de constitucionalidade. Agora, tem uma utilidade, os tribunais nacionais devem olhar para o direito internacional e colocá-lo em questão quando uma norma interna entra em colisão com ele? Devem. Eu só não concordo com a expressão controle de convencionalidade. Me parece que ela atribui mais poderes ao judiciário interno do que, de fato, acontece. Então, o controle de convencionalidade mesmo só acontece nos tribunais internacionais. Só os tribunais internacionais exercem controle de convencionalidade. E isso mostra que esse diálogo é necessário, porque no momento em que o Tribunal Internacional vai julgar esse controle de convencionalidade, volta aquela primeira parte da minha fala. Ele vai analisar se a aplicação do direito interno tem a ver com margem de apreciação, ele vai analisar se a norma do direito interno é de importância fundamental, ele vai analisar se a norma de direito interno impacta sobre o objeto e finalidade do tratado. Então, na verdade, esse é o diálogo. Esse é o diálogo necessário entre a ordem interna e a ordem internacional. Agora, a verdade seja dita, essa tendência de hierarquizar não é exclusiva do direito interno. O direito internacional também faz isso. O direito internacional também toma decisões hierarquizantes. E isso também gera bloqueios de comunicação de lado a lado. Os dois ambientes decisórios precisam se conectar melhor um com o outro para promover decisões que sejam mais condizentes com as demandas da sociedade, com as perspectivas que o direito pretende proporcionar como resposta das demandas sociais. Então, é nesse sentido que me parece que é muito importante, e o advogado tem um papel central, o Ministério Público também, professora Denise, um papel central em colocar os tratados internacionais para serem objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário seja obrigado a se manifestar sobre aquele ponto específico, e se ele não se manifestar, embargo de declaração, porque ele precisa se manifestar sobre aquela alegação baseada no direito internacional, né? Para que o juiz não ache que, olha, eu fundamentei com base no direito interno e esgotei a minha fundamentação. Não. Se temos uma norma de direito internacional que é aplicável àquele caso concreto, o juiz tem que ser provocado a se manifestar sobre aquilo para que ele traga a fundamentação. E aí, nesse momento, ele vai ser obrigado a analisar a jurisprudência internacional sobre como é que os tribunais internacionais têm aplicado aquela norma para dar uma decisão apropriada para o caso concreto. Então, é nesse sentido que me parece que essa discussão se põe num momento muito importante da história do Brasil, em que a gente tem um processo refratário de comunicação com a ordem internacional, né, e nós precisamos manter esse contato, né, para que o Brasil não se torne um pária, né, como se tem dito, das relações internacionais. Né? É preciso ter abertura comunicativa para compreender que as demandas internacionais são demandas que são voltadas para os nossos interesses enquanto cidadão. Então, eram essas as minhas palavras. Eu queria, de logo, agradecer, né, imensamente a atenção de todos, de todas, nesse painel. Eu vou emendar a minha fala com uma pequena questão que eu já coloquei aqui, professora Denise, que é em relação ao problema da segurança de dados, né, como é que a senhora vê essa questão, né, a tensão de direitos, né, a senhora pontuou muitas vezes a questão da tensão e da preservação dos direitos, né, como é que a senhora vê essa transmissão eletrônica de dados e medidas judiciais baseadas nisso? E uma outra questão, que é uma questão mais frugal, eu diria, qual a opinião da senhora a respeito do auxílio direto estar no CPC, quando, na verdade, nem sempre se refere a medidas judiciais? Quer dizer, não causa, às vezes, uma confusão de as pessoas acharem que o auxílio direto é sempre uma medida que demanda uma manifestação do Poder Judiciário, quando há muitas situações em que a comunicação direta se estabelece
sem passar por essa mediação do Poder Judiciário? Bom, primeiro eu queria parabenizar aí uma aula aí que o professor Tiago deu para a gente, eu concordo, né? Esse diálogo que precisa haver entre as instâncias é essencial, né? Essa heterogeneidade, né, que o professor fala, é exatamente aí, acho que por aí o caminho. Não querendo me estender muito, né, mas já falando com essa questão aí, que é o grande debate hoje nessas novas tecnologias, né, essa utilização, inclusive chegou até no Supremo, a gente está discutindo, né, os dados, mas como que a gente vai lidar com isso e a cooperação jurídica internacional e como aplicar a segurança jurídica. Eu acho complicado, e aí também eu acho que a gente tem que lembrar que quando a gente está falando dessas transmissões de dados, e por isso que eu dei o exemplo, falei muito brevemente, mas eu falei que é uma decisão empresarial. Por que uma decisão empresarial, né? Porque as empresas que detêm esses dados são empresas, não é um Estado que detém esses dados, e elas decidem, então o Google pode decidir, ou não sei o que, aonde que eles vão armazenar. E, no fundo, eles não estão armazenados naquele local específico que eles estão dizendo que está armazenado. Eles podem falar que está lá em Singapura, podem falar que está em Vanuatu, ou qualquer outro lugar. Mas é uma decisão empresarial. Então, veja que curioso. No fundo, e como é uma decisão empresarial e se diz que os dados estão na Polônia, na hora de fazer uma cooperação jurídica internacional, que nós pensamos, né, desde o século XIX, né, existe uma fronteira, eu vou pedir a minha cooperação jurídica internacional para aquela autoridade que está na Polônia, mas os dados não estão lá na Polônia, nós sabemos, e é por isso que nós temos que adequar. E é por isso que eu acho que nós não podemos ficar reféns também de uma decisão que é empresarial. Então, aí, quais são esses interesses que estão por trás de algo que é tão simples quanto apertar um botão, né, para que esses dados fiquem disponíveis, o quanto na ponderação de direitos, e daí trazendo também os tratados internacionais dentro dessa interpretação, né, a gente tem que trazer para o dia a dia, também concordo com o professor Tiago, cabe a nós também, advogados, membros do Ministério Público, trazer inclusive para o judiciário, para cada vez mais discutirmos essas questões. Então, nós temos que interpretar os fatos do dia a dia, não só com a nossa legislação interna, mas também neste diálogo, né, com os tratados internacionais. Mas, então, a gente vai ter que analisar essa cooperação jurídica, este pedido, não só com aquele antigo modelo de Lex Loci, né, então vai ser o local lá na Polônia, como que se dá, porque a gente sabe que, no fundo, não está na Polônia. Então, por que, e o quanto nessa ponderação de direitos nós temos que salvaguardar um interesse de uma empresa, né, em detrimento de outros interesses aí de uma comunidade, enfim, do interesse coletivo, né, e a gente vai falar dos sujeitos mediatos, né, indiretos da cooperação jurídica internacional. Esse debate aí é extenso, né, e se vocês for trazer aqui os representantes aí das redes sociais, então os advogados a gente poderia ficar aqui umas 3 horas falando, professor Tiago, mas passando rapidamente também, dá para não estender muito, né, daqui a pouco já vamos para as 10 da noite, mas sobre a questão do auxílio direto, e o senhor tem razão, teve até uma discussão, até recentemente, né, o STJ ele tem decisões assim que vão e voltam sobre a possibilidade ou não do auxílio direto. Eu, francamente, acho que não tem como falar que não foi acolhido pela Constituição, até porque a Constituição não engessa, né, os novos veículos, eu digo que é um outro veículo. E o fato de ele estar no CPC, eu não acho que há que se interpretar que as formas deste auxílio têm que necessariamente ser judiciais, e como bem o professor Tiago me falou, um dos instrumentos, os pedidos que podem ser feitos por auxílio direto, por exemplo, pode ser oitiva de testemunhas, e daí nós vamos aplicar, né, dentro desse parâmetro, né, de cooperação jurídica internacional, a lei do local, como se dá, se a legislação brasileira permite, por exemplo, que um membro do Ministério Público ouça aquela pessoa numa fase pré-processual sem a presença de juiz, então é possível que se faça este auxílio direto de acordo com as nossas leis, com as nossas locais, mesmo sem auxílio de juiz, e pode estar previsto aí, eu não vejo nenhuma incoerência que está previsto no CPC, e necessariamente determinar que com isso a gente
tenha que obrigatoriamente ter que pensar na presença de um juiz para todos os atos que estão previstos em cooperação jurídica internacional, que já estão previstos lá no CPC. Então, eu entendo que não há esse de todas como eu comentei, né, o CPC hoje acabou sendo uma lei geral de cooperação jurídica internacional, porque nós aqui não temos até hoje no Brasil uma lei de cooperação jurídica internacional, né? A legislação é toda fragmentada, tem um pouco aqui na Constituição, essa lei, um pouquinho do que seria uma lei geral, está no CPC hoje, no novo CPC, daí nós temos um pouco lá no CPP, antigo, né, ainda o que se pensava que era a cooperação na década de 40, tem legislações esparsas, né, enfim, um pouquinho de cada lado. Então, ficar esse fragmento, essa coxa de retalhos, como também é hábito no Brasil, né, a gente fazer coxa de retalhos, não temos uma lei geral de cooperação jurídica internacional, que traz uma confusão ainda maior, né, professor Tiago? Então, eu não sei se eu respondi a essas negações. Sim, respondeu. Tem os tratados, né, que também compõem junto com essa legislação. E evidente, os tratados que são o primeiro instrumento, meio lembrado, que o primeiro... É isso. Bom, eu queria, mais uma vez, professora Denise, agradecer demais a sua disponibilidade, paciência, né, de estar aqui conosco na conferência, e agradecer também a todos, todas que estiveram aí nos prestigiando, e vou concluir, dar por encerrado esse painel. Muito obrigado.